Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, a declaração sobre o Senhor Jesus. É uma declaração da congregação para a doutrina da fé, cujo prefeito na época era o Joseph Ratzinger, que foi o Bento XVI, foi um dos papas da nossa igreja. Bem, é um documento que vai falar então, evidentemente, sobre o senhorio de Jesus. É o que nós estamos já estudando aqui há alguns dias. E nós estamos na introdução deste documento, creio que hoje encerramos a introdução, para aí começarmos então a partir do capítulo 1, o estudo do caráter pleno e definitivo da revelação de Jesus Cristo, né? Mas, por exemplo, estamos estudando aqui o porquê da necessidade deste anúncio como a pessoa de Jesus Cristo, como o Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo no mundo que levou, né, essa congregação da doutrina para a doutrina da fé, do Joseph Ratzinger, a escrever, né, este documento tão importante e tão profundo. Então nós vemos aí que o mundo, como ele está bombardeado aí por ideias, por filosofias, ideias, ideologias que vão tirando Jesus Cristo da fé das pessoas, né? Haja visto os programas de televisão hoje, por exemplo. Meu Deus, né? Ninguém fala nada de religião, de Jesus Cristo, de seguir Jesus, de rezar. Não, muito pelo contrário. São só modismos, novos tipos de ideologias e que vão se aplicando aí e o povo vai sendo massacrado com esse tipo de ideia. É uma ideia secular, é uma ideia mundana que não tem Deus. Então o povo não recebe as coisas de Deus pela televisão de forma alguma, a não ser que seja um canal católico, evidentemente, ou quem é de outra religião, então no canal da televisão da sua religião. Mas o católico mesmo, ele tem então que buscar esses canais. Graças a Deus que temos aqui a Rádio Cantate, que vai no ar também pelo Facebook, também pelo YouTube, pelo Instagram. Então nós temos aí esses programas nossos que são gravados e que corroboram, né? Que colaboram então para que as pessoas tenham esse contato diário com as coisas de Deus, as coisas divinas, as coisas santas. É essa a função da nossa querida Rádio Cantate aqui, não é? Bem, então dando continuidade aqui a esses estudos, nós podemos perceber aqui sobre esses pressupostos que o nosso querido Joseph Ratzinger já falou, né, alguns deles, principalmente o relativismo. Como já estudamos, é um mal muito, muito sério, né, do nosso século, do século anterior também. Deverá perdurar ainda um tanto? Espero que não, não é? Porque a verdade não pode ser relativizada. O que é verdade, ela não se altera, não muda. Mas, como estou dizendo aqui, os ensinamentos do mundo, os ensinamentos seculares, os ensinamentos ideológicos que estão surgindo, que estão aparecendo, então eles vêm descaracterizar a verdade. Quer dizer, o que era verdade agora não é mais. Então a verdade foi relativizada. Então por isso que o relativismo é um dos maiores males destes 2 últimos séculos, não é? Ok? O que terminou, né? O século 20, que terminou, e nós que entramos no século 21. Então esses 2 séculos que são os séculos perseguidos aí pelo relativismo, não é? Que as coisas que eram verdade não são mais verdade. A verdade pode ser alterada, pode ser mudada, ok? Então isso aí é um grande engano, uma grande mentira de Satanás, não é, lançada no mundo. Porque a verdade ela é inalterável. Se nós pegarmos aqui uma verdade plena da física, por exemplo, o fogo ele queima.
Pode ser uma chaminha bem pequenininha, pode ser um incêndio muito grande. De qualquer forma, ele queima, porque o fogo, a propriedade dele é queimar. Assim como a água, a propriedade da água é molhar. Então, são verdades inalteradas. Não se pode mudar esse tipo de verdade. São verdades que caracterizam o que é a essência daquela matéria, daquilo que estamos ali observando. A verdade que Jesus trouxe do céu, que é a verdade plena, que Jesus é a verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, ele é a verdade sobre todas as coisas criadas. Então, todas as coisas criadas, elas têm a sua verdade em Cristo. Se você tirar Cristo das coisas criadas, então elas perdem sua autenticidade. Aí que acontece que o demônio ou as pessoas, enfim, fazem com os outros o que querem. Por quê? Porque perdeu a sua autenticidade, perdeu o que é inato, perdeu o sentido do que ela foi criada para quê. Então, por exemplo, o ser humano, vamos pegar aí como exemplo o ser humano. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser igual a Deus no sentido de que Deus é amor e Deus é santo. Então, nesses dois sentidos, o ser humano foi criado para isso, para buscar a santidade e para amar. Pois bem, essa é a verdade do ser humano, é a verdade sublime. É a verdade eterna, é a verdade divina, pela razão pela qual ele foi criado. Então, o ser humano foi criado para o amor e para a santidade. Então, isso daí é a imagem que nós temos dentro de nós, que nós somos criados para isso. Então, Deus nos criou sua imagem e semelhança. Deus é amor e Deus é santo. Então, é isso que nós temos que ser. O que sair disso, nós perdemos a nossa autenticidade. Então, se nós deixarmos nos levar por ideologias, por exemplo, que nem eu citei no nosso último programa, a ideologia de gênero, que quer dizer que o ser humano, ele não tem gênero. Ele não tem gênero. Ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser homem de manhã, mulher de tarde, voltar a ser homem de noite. Porque não existe esse negócio de homem e mulher. Então, na cabeça dessas pessoas que criaram essa ideologia falsa, claro, uma ideologia errônea, então eles dizem que não existe mais o gênero. Mas Deus criou o homem e a mulher. Pela revelação nós sabemos. A palavra de Deus, que é a revelação de Deus, aliás, é a única revelação de Deus, é a sua palavra. Então, através da palavra de Deus, nós sabemos que o ser humano foi criado homem e mulher. Mas, como estava dizendo, surgem ideologias que vão tirar essa verdade. Então, o homem não foi criado para o amor e não foi criado para a santidade, mas para ser o que ele quiser. Agora, uma coisa muito importante também. O ser humano só vai encontrar felicidade. O ser humano só vai encontrar alegria verdadeira, felicidade verdadeira, quando ele entender por que ele foi criado e para que ele foi criado e buscar essa imagem e semelhança de Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, de todo o seu pensamento, como diz Jesus. Quando a pessoa descobrir isso e vai buscar essa santidade e buscar amar os outros sem medida, então sim, o coração dessa pessoa transbordará de alegria e de felicidade, porque ela encontrou a verdadeira razão de existir, o verdadeiro sentido da sua vida. Ah, mas o verdadeiro sentido da minha vida não é eu me formar, me tornar aí um doutor, uma professora, um engenheiro, um médico, enfim. Não me formar em alguma coisa numa área da ciência, da tecnologia, e trabalhar, ganhar dinheiro e ser feliz com isso. Então, isso daí são as coisas que nós temos que fazer no mundo para sobreviver. Mas isso não nos traz felicidade.
Isso não nos traz satisfação. Não garante que nós seremos felizes com isso. Não garante. Tem muita gente que é rico, né? Se formou, estudou, ou mesmo assim, pessoas que ganharam muito dinheiro com indústrias e são aí poderosíssimos, riquíssimos, vamos dizer assim. Mas, e como é que está o coração da pessoa? E a família, como está? A família está degringolada, é filho pra cá que se foi pra droga, foi pra lá, casou, não deu certo, sumiu de casa, a gente não sabe onde está, ou mudou, mora longe. Quer dizer, a pessoa então, o sentido da vida dela, onde está? Onde está a felicidade dela? Está nesses filhos que ela criou? Está nesse dinheiro que ela ganhou? Está no estudo que ela fez? Isso aí são coisas efêmeras. Isso passa. Os filhos não viverão para sempre, nós não viveremos para sempre. Nós estamos aqui de passagem, nós somos passageiros. Então, como que eu vou dizer que minha vida tem pleno sentido? Quando eu vou casar, vou ter filhos, eu vou ser rico e ter muito dinheiro. Como que eu posso garantir isso? São coisas efêmeras, são ilusões, são coisas passageiras, não são coisas eternas, porque daqui desta terra eu não levo nada. Não levo meu dinheiro, não levo meu filho, minha filha, não levo minha esposa, não levo o meu diploma, não levo que eu sou dono disso, dono daquilo, dono daquela empresa. Não levo nada disso. O que eu levo para a vida eterna, sim, é para o que eu fui criado. Eu fui criado para o amor. Se eu não amar, então minha vida eterna será um desastre. Se eu não buscar a santidade, minha vida eterna será um caos, porque não irei para o céu. Irei para outro lugar, menos no céu. Então, aí está, veja, querido irmão, querida irmã, como as coisas elas perdem a sua autenticidade se nós fugirmos de onde ela veio, perde sua raiz. Então, eu tenho que voltar à raiz, eu tenho que entender, saber, estudar o que está acontecendo para eu voltar à minha raiz, para saber para que é que eu fui criado, para que eu fui gerado. Então, nesse sentido que o relativismo vem solapando, né? Vem cavando embaixo da gente para que nossa base vá se afundando cada vez mais. E aí eu perco, então, toda a minha base, toda a minha estrutura. Porque a minha estrutura daí não está no que eu fui criado, para que eu fui criado. Bem, então vamos lá. Como estava dizendo aqui, também relativismo, a dificuldade de ver e aceitar na história a presença de acontecimentos definitivos e escatológicos. Então, muita gente olha para a história, olha para o mundo como está hoje e diz: o mundo não tem mais salvação, o mundo está perdido. Então, o que é escatologia? Escatologia é a vida após a morte, o escatom. O escatom é uma palavra grega, né? Que quer dizer vida após a morte. Muito bem. Então, o que é escatologia? O que Deus promete para nós na vida após a morte? Que aquele que o seguir, aquele que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz do dia a dia, não pode abandonar a cruz, e segui-lo, então esse sim será um discípulo do Senhor, um verdadeiro discípulo. Mas aquele que não segue Jesus Cristo, que vai nas ondas do mundo, nas conversas mundanas, nas ilusões do mundo, então não está preocupado com a vida eterna, não está preocupado. Como disse no nosso último programa, tem muita pessoa que fala, acredita, diz e proclama que aqui se faz, aqui se paga, o inferno é aqui mesmo, só se vive uma vez, não tem esse negócio de outra vida. Então não acredita no que Jesus falou. Todo o evangelho de Jesus nos remete para a vida eterna. Todo o evangelho. Senão não tem sentido a encarnação do Filho de Deus. Não tem sentido algum. Se nós não vivermos não esperarmos na vida eterna. Se a morte é o último passo, se a morte é a última palavra, então para que acreditar em Jesus Cristo? Para que ele veio então se encarnar? Para que ele fundou uma igreja? Por que ele derramou seu sangue na cruz se a vida eterna não existe? Então veja que são coisas infundadas.
Mas tem muita gente que, não conhecendo a verdade, acredita nesses falsos fundamentos, que São Paulo vai chamar de sofismas. Bem, então os acontecimentos definitivos escatológicos, né? Nós estamos vendo a igreja, ela entra no último tempo da criação, ela entra. Daqui para frente agora, estamos esperando a segunda volta de Jesus. Isso é um acontecimento escatológico. Mas buscamos viver a santidade e buscamos amar, nos aperfeiçoar cada vez mais nesse amor. É isso que temos que fazer. O vazio metafísico do evento da encarnação histórica do Logos eterno, reduzido a uma simples aparição de Deus na história. Então, o que ele está dizendo aqui? O vazio metafísico das pessoas que não acreditam que o Filho de Deus se encarnou, se tomou carne humana, se encarnou no seio da Virgem Maria, em um determinado dia, em um determinado tempo. Quer dizer, está dentro da história, situado dentro da história. No dia em que Jesus veio ao mundo, então existia um rei daquela época, fulano de tal, que fez tal coisa. Vieram os reis magos. Então, tudo isso que aconteceu na história, as pessoas não dão bola, não prestam atenção para isso. As pessoas não querem viver isso. Querem viver o Natal como uma data comemorativa, mas não como um evento verdadeiro que aconteceu para a salvação do mundo. O Filho de Deus se encarnou, isso é metafísico, né? Se encarnou. Quer dizer, deixou de ser apenas espírito, mas se tornou carne humana. Então, aí está, né, nessa encarnação do Filho de Deus, tem início a economia da salvação. Então, quando que a salvação se instala definitivamente no ser humano? Quando o anjo Gabriel vem conversar com Nossa Senhora e ela diz o seu fiat, o seu sim. Quando ela diz o seu sim, se instaurou definitivamente para todo sempre a salvação no mundo. Isso chama-se economia da salvação. Bem, a salvação já terminou? Não. A salvação vai terminar quando Jesus voltar. Aí se encerra a salvação. Ok? O evento metafísico, como ele está dizendo aqui. O ecletismo de quem, na investigação teológica, toma ideias provenientes de diferentes contextos filosóficos e religiosos, sem se importar com sua coerência e conexão sistemática, nem com sua compatibilidade com a verdade cristã. Então, o que é o ecletismo? O ecletismo tem pessoas que dizem assim: bom, Deus está em todas as religiões. Então, não importa qual religião eu pertenço, Deus está nela. O ecletismo é eu misturar religiões também. Eu trazer um pouco das filosofias aqui hindus, por exemplo, né? Trazer aqui para nós as coisas asiáticas, né? As crenças aí de budismo, o brahmanismo. Também vou atrás de espiritismo, vou atrás de ideologias como a Seishonoye, também vou atrás, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de escutar um pastor protestante pregando. Então eu formo um ecletismo, quer dizer, eu faço uma mistura de doutrinas, quando eu deveria seguir uma só. Então esse ecletismo, daí ele não tem uma coerência. Não tem, porque é uma mistura de várias religiões. Por exemplo, aquele Maomé. O Maomé que acabou fundando aí, né? O islamismo. Então, o que ele fez? Ele casou com uma mulher muito rica e foi conhecer o mundo, conhecer todas as religiões que naquela época dele existia. Então, ele foi conhecer. E foi buscar nessas religiões as verdades dessas religiões. Então, o que ele fez? Ele misturou todas essas verdades de cada doutrina e fundou, então,
o Islã, né, que tem como Deus aí o Alá. Então, que é um Deus supremo, todos entendemos que é o mesmo Deus. Todos entendemos que é o Pai de Jesus Cristo. Nós entendemos que esse é o nosso Deus. O Alá é o mesmo Deus nosso, do cristianismo. Nós entendemos isso. Ok, mas a doutrina virou ali uma coisa, um pouquinho de cada coisa. Virou uma colcha de retalhos. Então, isso daí não pode haver. Nós temos que ter a coerência dentro da nossa fé e ter como base, então, aí, tudo que Jesus Cristo ensinou. A nossa base é o que Jesus Cristo ensinou. Não podemos alterar isso, não podemos criar coisas novas, não podemos sair dos pensamentos de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então, o cristianismo ele tem como base o Evangelho de Cristo. Jamais ele pode se abster disso, jamais. Jamais ele pode prescindir disso, também não pode. O que Jesus prometeu aos discípulos é que, com o passar dos tempos, então apareceriam coisas novas no mundo que eles teriam que dar respostas ao mundo. Daí sim, o Espírito inspiraria o que eles deveriam falar, porque surgiram coisas novas. O próprio Jesus fala isso, olha, tem muita coisa que não posso, vocês não vão suportar agora. Mas o Espírito Santo, no momento certo, irá revelar para vocês. Então, nesse sentido, sim. Naquele tempo não era preciso, mas hoje é preciso muita coisa porque está aparecendo muita ideologia no mundo. Outra coisa também, a tendência, enfim, a ler e interpretar a Sagrada Escritura à margem da tradição e do magistério da igreja. Quer dizer, então tem pessoas que vão ler e vão interpretar a Sagrada Escritura sem a tradição e sem o magistério da igreja. Lembra que eu falei para vocês esses dias que a nossa fé cristã, nossa fé católica, ela é montada sobre um tripé. 3 pés. Primeiro, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Se eu tirar um desses pés, ela fica manca, ela cai. Ok? Então, nossa igreja católica tem como base esses 3 pés. Se eu interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser, sem trazer o ensinamento do magistério da igreja, pronto, eu já caí aí em algo falso. Já caí numa interpretação errônea. Por quê? Porque existe o magistério. Jesus, aliás, criou o magistério da igreja e passou para eles todas as determinações de ensinamentos. Eles que têm que ensinar a todos. A função de ensinar é deles. Então nós temos que aprender com o magistério da igreja, que tem como base também a Sagrada Escritura. Também tem a Sagrada Tradição, que é o que vem já desde o tempo dos apóstolos. Todos esses homens e mulheres que deram a vida pela igreja, foram os apologetas, né? Aqueles que defenderam a fé. Então, o que esses homens disseram, o que essas mulheres escreveram, qual o exemplo que eles nos deixaram, como que foi a vida deles, qual a biografia deles. Então, aí sim, vamos ver o que eles falaram sobre as coisas de Deus e trazer para nós. Então, é a tradição que nós não podemos prescindir também, não podemos deixar de lado. Jamais. E isso o mundo deixa de lado. O protestantismo, por exemplo, no tempo de Lutero, ele já dizia, né? Não queremos a tradição, não queremos o magistério, somente a Sagrada Escritura. E cada um interpreta do jeito que quiser. Não precisa de magistério, não é? Então ele rompeu com o magistério e com a tradição da igreja. Rompeu. Ficou só com a Escritura. Então eles têm a livre interpretação. Cada um interpreta do jeito que quiser. E prega do jeito que quiser, ensina do jeito que quiser. Não tem mais o que seguir. Então isso daí também é a interpretação ao pé da letra, não é? A interpretação ao pé da letra, ela é fundamentalista. Isso aí é um erro gravíssimo. Eu interpretar a Sagrada Escritura ao pé da letra. Eu leio o versículo e vou interpretar a Escritura segundo aquele versículo. Não importa o contexto. Onde ele foi lido, para quem que ele foi falado, o que estava acontecendo na época.
Por que que Jesus falou aquilo? Não me interessa. Interessa o que está escrito ali e eu vou interpretar e vou dar o ensinamento sobre aquele versículo sem me importar aí com o que diz a tradição, que diz o magistério da igreja. Então, isso chama-se fundamentalismo religioso. Isso é péssimo. Então, são esses dados aí que nós vamos ver aqui, né, nesse documento. Eles já estão nos alertando, né? O que ele diz aqui? Com base nestes pressupostos, que se apresentam com matizes diferentes, às vezes como afirmações e outras vezes como hipóteses, elaboram-se propostas teológicas em que a revelação cristã e o mistério de Jesus Cristo e da Igreja perdem o seu caráter de verdade absoluta e de universalidade salvífica, ou, ao menos, se projeta sobre elas uma sombra de dúvida e de insegurança. Então veja, querido irmão, querida irmã, quando nós não buscamos a verdade que foi dada para a Igreja Católica, o Evangelho, meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho foi dado aos apóstolos. O Evangelho foi comunicado a eles. Eles têm a verdade em si mesmos. Então, quem são os apóstolos? São nossos bispos. Eles são os portadores dessa verdade, os guardiães desta verdade. O depositum fidei, que é o depósito da fé, está guardado no coração, na mente, na fé destas pessoas, desses homens, chamados apóstolos. Por isso que eles são sucessores apostólicos. Então, Jesus deu para eles guardar esse depósito, um fidei. Não deu para mais ninguém. Para ninguém, para nenhum fundador de igreja, não deu para ninguém. Então, a verdade plena está aí. Agora, se você não ouve a igreja, se você não ouve os apóstolos, não ouve. Se você ouve o mundo, os programas do mundo, as ideologias do mundo, você saiu da verdade absoluta. E aí você vai acreditar numa verdade relativizada, uma verdade que foi alterada, que sofreu aí os sofismas, né? Que parece que é, mas não é. Então aí você vai estar acreditando em bases falsas, em bases que vão se afundar, em bases que não permanecem, em bases que não são sólidas. Aí está, meu querido irmão, minha querida irmã, a necessidade de você estudar conosco, de você estudar com professores teológicos de teologia católicos que vão ensinar a verdade que aprenderam da igreja. A verdade que eu tenho em mim não vem de mim. Eu, Luiz Carlos, não criei nenhuma verdade. Eu, quando falo das coisas, estou falando das coisas de Deus, que eu aprendi com a teologia católica, com os apóstolos católicos. Então, sim, estou falando das coisas de Deus, das verdades de Deus, da única verdade de Deus. Agora, se você vai ouvir outras pessoas que não trazem essa verdade absoluta, bem, aí você está correndo um risco muito sério de se perder, de você começar a acreditar em coisas que não se devem acreditar. Você vai acreditar em fábulas. E já o próprio nome diz, é uma fábula, não é um fato. Então você vai acreditar em fábulas que vão te tirar da sua fé, vão minar a sua fé. E daí você vai passar a acreditar que Jesus não cura mais. Não é Jesus que cura, não. Agora é aquela flor que me cura ali. É de eu respirar o aroma daquela flor que eu serei curado. Então, aí você vai cair numa nova era, você vai cair num esoterismo. E você nem vai perceber. Quando você perceber, você está longe da verdade. Da verdade, como diz Jesus, da verdade que poderia te salvar. Como está em João 8:32. A verdade que poderia te salvar, você renunciou a ela. Então você acredita na mentira, assim como fez Adão e Eva. Acreditaram na mentira de Satanás, trocaram a verdade divina, a verdade de Deus, pela mentira de Satanás. Quer dizer, trocaram a verdade de Deus pela mentira de um ser criado.
que não é Deus. Veja que troca idiota que foi feita, não é verdade? Muitas vezes nós fazemos trocas assim. Trocas idiotas. Quando passamos a acreditar em alguma coisa que foi relativizada, uma verdade que agora que ela foi mexida, ela foi alterada e agora se tornou uma mentira, mas eu acredito porque é tão bacana. E aí então eu passo a imitar Adão e Eva. Então, querido irmão, querida irmã, que com você e comigo não seja assim. Que nós sejamos firmes na fé, na busca dessa fé verdadeira, essa fé real, absoluta, que está na Igreja Católica, em sua plenitude. Vamos buscar com Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo, a mãe de Deus, nossa mãe. Vamos buscar com ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.